Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bom a gente saber que tá chegando aí mais um jogo do Flamengo, amanhã tem clássico e a gente vai poder esquecer, né, vamos falar aqui agora de manhã, é a última vez que a gente fala sobre, pelo menos eu espero, né, porque sempre surge uma novidade, mas eu espero que seja uma das, ou vou falar assim, uma das últimas vezes que a gente fala dessa situação toda do Rafinha e tudo que foi causado por causa dessa situação toda do Flamengo ter desistido e tudo mais. A gente vai falar porque acabou que quando o Rafinha ontem largou o aço, soltou o verbo, ele acabou mexendo com situações internas do Flamengo e o que ele fala acaba gerando uma crise interna. Se ela já não existia, ele acaba gerando uma guerra interna, até porque o Rafinha fala que o Braz e o Spindel, quando o encontraram na sexta-feira, falaram para ele que era uma guerra política, ele não estava indo para o Flamengo, não era por questão financeira, era por guerra política. E aí ele falou um monte de coisa que a gente já passou para vocês ontem, questão de que ele aceitava reduzir bastante para vir para o Flamengo, aceitava receber luvas só lá em 2022. A questão é que o Flamengo, né, vive um momento financeiro muito difícil, segundo o próprio presidente Rodolfo Landim, todos dentro do clube, da diretoria, explicam essa situação. O Flamengo passa um momento financeiro difícil, o financeiro do clube tem a necessidade de que o futebol venda alguns jogadores, faça um valor de 160 e poucos milhões em vendas. Alguma parte já foi feita com o Yuri César, com outras negociaçõezinhas. Tem o Natan, tem o Tuller, mas o Flamengo precisa fazer vendas ainda para cumprir aquilo ali. E é uma situação onde o Rafinha acabou expondo que os dirigentes falaram para ele que não era por isso, que era por causa da situação de guerra política. A gente sabe que o grande, né, o grande falatório, a grande situação que mais se fala dessa briga entre Toches e BAP com o Marcos Braz, da cúpula com o futebol. E ontem a gente teve a participação do BAP, né, o vice de Relações Externas, no programa Debate Rubro-Negro no YouTube. Os youtubers lá conversaram com ele, exibiram lá uma entrevista por áudio, né, com o BAP. E o BAP fala o seguinte: essa tentativa de se criar uma narrativa diferente visa esconder a realidade. A pandemia afetou de maneira dramática. Já é uma realidade. Fizemos o orçamento com premissas desafiadoras. Todos no clube sabem, não podemos assumir novos compromissos. Esportivamente, o Rafinha é uma unanimidade no Flamengo. Quem não ia querer? O que ele entende ter sido a razão para ele não jogar no Flamengo não é a realidade. A própria nota oficial do Flamengo diz isso. Pois é, o Landim, a nota oficial, dizem essa situação. Sobre a batalha interna, inclusive, né, que muito se fala com o Marcos Braz. Aí ele fala o seguinte: sobre minha relação com o Marcos Braz, ela no dia a dia é boa. Não concordamos com tudo. Esportivamente, sou a favor da contratação do Rafinha, mas hoje não temos condições. A quem interessa essa divisão, tem que perguntar a quem cria esse tipo de versão para fazer uma cortina de fumaça para esconder a realidade. Disse aí o BAP, vice de Relações Externas, e aí ele está falando o seguinte: isso acontece mais em anos eleitorais e eu lido com naturalidade. É um jogo político pesado e tenta-se atacar os pilares da gestão. Não me envolvi no Flamengo para fazer amigos. Estou lá para servir ao Flamengo. Quem está dentro do clube sabe quem é quem. E o Rafinha tinha dito que ele com certeza foi vítima de uma guerra política. Falaram que era parte financeira e não foi. Eles têm essa guerra. Eu não sabia, também não sabia que chegava a esse ponto. Eu paguei o pato, fiquei 35 dias em casa cozinhando.
esperando tomarem uma decisão. Essas pessoas tinham que ficar ligadas nas atribuições delas, finanças, comunicação, não tem que pagar essa conta. Fui usado nessa guerra, né? Muita gente criticando, inclusive, o Rafinha por ter falado de tudo isso, né? E inclusive sendo contrariado pela nota oficial do Flamengo e sendo contrariado pelo vice de Relações Externas, o BAP. Óbvio que a gente vai estar lendo os comentários de vocês aqui no canal, é muito importante, a gente está trazendo todas as versões. Ontem mesmo pediram para a gente trazer as versões, o BAP não atendeu a ligação, o Spindle não quis falar, o Braz não atendeu. Falei com o pai do Marcos Braz, também não sabia muita coisa. Diz ele que sabia de uma reunião na Gávea apenas, que não sabia o que estava rolando. O Landim disse que só depois de resolver tudo, conversar com todo mundo, iria falar alguma coisa. Aí o BAP foi no debate rubro-negro e falou tudo isso, como por exemplo isso aqui, ó. Ele falando que, cadê? Tinha uma parte que eu acho que eu não tinha separado aqui, da relação com o Braz, a gente já falou. Essa pandemia afetou os clubes de uma maneira dramática, isso a gente já falou também. Pois é, então já passamos tudo para vocês com relação ao BAP, né? Já passamos tudo para vocês. A gente tem aí outras situações. Tá aqui, achei. Com relação ao Zé Elias, né? O ex-jogador. Ele falou, o comentarista hoje, né? Ele falou o seguinte, respondendo ao Pascoal no grupo Disney. Bom jogador, gente boa demais, falando sobre o Rafinha. Mas ele não tem que ficar se metendo em política do clube. Ele não é político, não é dirigente, não é vice-presidente. Não é ele que administra o clube. Pascoal ficou... aí o Pascoal fala, mas ele ficou 35 dias esperando, Zé. Aí ele fala, Pascoal, ficou porque quis exclusivamente o Flamengo. Ficou porque quis exclusivamente o Flamengo. Desculpa. Quis porque fez um ano maravilhoso, achou que poderia voltar. Só que é o seguinte, a saída dele fez com que o Flamengo corresse atrás de um substituto. O Flamengo paga quanto por mês ao Isla? É um trocadinho? Não. Paga bem. Só foi atrás porque ele saiu do Flamengo e foi pro Olympiacos. E nessa daí o Zé Elias está certo. E outra coisa, imagina se o Flamengo não tivesse encontrado o Isla. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, o Carioca, a Recopa, a Supercopa, ainda tinha o Rafinha, né? Ganhou o Carioca também com ele, mas daí ganha o Brasileiro sem o Rafinha. Vocês imaginem se o Flamengo não tivesse ganho o Brasileiro, o prejuízo que a saída do Jorge Jesus e do Rafinha causariam ao Flamengo. A gente tem que pensar nisso tudo também, né? A gente tem que pensar nisso tudo também. A gente não está aqui para culpar o Rafinha, mas ele quis sair. Eu fiquei sabendo que o Landim foi conversar com ele. Pediu pelo amor de Deus para ele não sair. Ofereceu um reajuste salarial para ele não sair. E ele saiu assim mesmo. Ele saiu assim mesmo. A gente queria o Rafinha no Flamengo de volta. A gente fez campanha que a gente queria o Rafinha de novo no Flamengo. Mas ele saiu porque quis. E realmente, quando ele sai, ele deixa o lugar vago. E o lugar foi preenchido. Ô paparazzo, mas eu não estou satisfeito com o Isla. São outros 500. É um jogador caro que veio para substituir o Rafinha. Jogador de seleção. Então eu vou falar para vocês. É difícil a gente ver o Rafinha ser negado assim, a gente desistir do Rafinha. Ainda mais que a gente já estava pensando que ele estava vindo. Ele mesmo cantou a musiquinha lá. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que eu compreendo o momento financeiro do Flamengo e sei que é muito difícil isso acontecer, né? Agora, ele falou em situação política, em revanchismo, em vingança com relação à situação que ele foi um dos que brigou pela premiação lá do grupo e dos funcionários lá em Doha, né? Antes do Mundial, e que os caras teriam guardado mágoa disso, isso eu não sei. Eu acho que a situação, que a nota oficial do Flamengo, que é aprovada pelo presidente, assinada pelo presidente, ela diz, quem sou eu para contrariar a nota oficial? Agora, esse clima de briga no Flamengo já chega, né?
essa situação já chega, que eles se entendam, tomara que eles tenham se entendido lá na reunião, que deixem, né, cada um trabalhar na sua função, que o Bruno Spindel possa trabalhar, que o Braz possa trabalhar, que o BAP, que o Tosh, que todo mundo trabalhe, mas que seja respeitada aí, né, essa situação de pasta, né? As pastas precisam ser respeitadas. É isso que a gente espera. Chega dessa situação. Que o Tostes, né? O BAP é Relações Externas, o Tostes é o financeiro, que o Tostes vire pro Braz e pro Spindel e fale: olha, eu tenho isso aqui para pagar pro Rafinha, ou pro outro jogador qualquer. Rafinha agora já foi, outro jogador. Né, que o Flamengo tá avaliando, nesse momento, óbvio, tá sempre avaliando, mas nesse momento o Flamengo tá segurando as pontas. Tem que vender, não tem que contratar. Lateral tá inclusive avaliando a permanência do João Lucas, não liberar pro Cuiabá para ele permanecer aqui e o Flamengo ficar com o Isla, Mateuzinho e João Lucas. Agora, o Tocha tem que virar, tem que ter mais diálogo. Virar pro Braz e pro Spindel e falar aqui, ó, vocês têm 300 mil para dar para esse jogador. É o que a gente vai. É o nosso teto. 300 mil reais. Se você oferecer 320, é problema teu. Não fale pelo Flamengo. Tem 300. Não adianta oferecer luvas e nada mais. A gente tem 300. A luva tem que estar encaixada dentro desses 300. Começa a falar assim. Joga o preto no branco. Joga limpo. Fala pros caras, eles vão saber que eles só... até a luva tem que estar embutida nesses 300 mil. Né? Dividido em tanto tempo de contrato. E aí os caras vão saber até onde eles podem chegar. Ah, é impossível contratar com esse valor? Então é impossível. Mas não coloca... Isso não coloca a imagem do Flamengo arranhada. Né? Porque eu fiquei sabendo que até outros jogadores já aconteceu a mesma coisa. Agora, há pouco tempo, um zagueiro que está na Europa. Fiquei sabendo que há pouco tempo a mesma coisa aconteceu. Tudo acertado com o cara, ninguém nem sabia que ele ia ser anunciado e tal, não sei o que. Em cima da hora, o financeiro vetou. Então, comunicação. Para com essa história de também o pessoal de cima passa uma situação e não passa completa. Parece que aí arranha a imagem do futebol do Flamengo. Para com isso. Sejam unidos. Conversem e respeitem um lado respeitando o outro, que é o mais importante. A Prefeitura do Rio publicou aí o decreto, né, proibindo jogos de futebol, inclusive, até pelo momento que a gente atravessa, né, de pandemia, e com as restrições aí são válidas apenas, as restrições são válidas só para as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. As alternativas são mandos de jogos fora de Rio e Niterói, né? Volta Redonda surge como possibilidade, mas tem jogos já marcados aí de equipes de fora, inclusive do Rio de Janeiro. Vão ter 2 partidas do Campeonato Paulista essa semana, então o gramado, já sabe que o gramado vai ficar aí sobrecarregado. Outra opção aí é o Giulite Coutinho, casa do americano, né? Do América, fica em Mesquita, e a gente tem um jogo aí, tem que ver certinho, porque o Flamengo, antes de entrar em vigor esse novo decreto, tem o Flamengo e Botafogo amanhã, lá no Engenhão, mas depois o Flamengo joga sábado com o Boa Vista lá em Saquarema. Parece que Saquarema também pode jogar. Então começa a mandar jogo lá, mandar jogo em Volta Redonda, mandar jogo no Giulite Coutinho. Dá o jeito, pô. Joga, não tem público. É só escolher o estádio e jogar. Nesse momento, o decreto, ele não proíbe os treinos das equipes, né? Então o Flamengo pode, foi mantido, os centros de treinamento são mantidos abertos. Então o Flamengo pode treinar ainda no Ninho do Urubu, tá certo? É isso. Vou agradecer aqui a Flá Sandals, nossa patrocinadora. Contato aí deles para lojistas de todo o Brasil tá aí do Marcos. O WhatsApp tá aí na descrição. O @Outsider Tours e Nando.outsider também, patrocinadora nossa de viagens
né? Um grupo de flamenguistas que viaja aí com o Mengão. Tá aí o contato também, o arroba, né, do Instagram da Outsider, para você pedir o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. E lembrando que para os produtos tanto da Fla Sandals quanto os mantos novos de treino, de jogo e tal, você tem 5% de desconto online na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, utilizando o cupom PAPA. Tem que usar o cupom PAPA, PAPA, para ter desconto nos produtos do Mengão online. Loja física, você já sabe, desconto aí sócio-torcedor. Lembro você que aqui no comentário fixado tem o link do nosso clube de membros e também do nosso clube VIP, tá? Assine, ajude o canal independente sempre depende da ajuda de vocês. Tamo junto, se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. A inscrição é gratuita, aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até mais tarde.